Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui depois de um longo tempo sem nos ver, né? Sinto que seja assim, porque eu gostaria de estar pertinho de cada um de vocês. Então eu quero mandar um abraço bem grande a cada um, que o amor de Jesus, as bênçãos de Maria estejam com cada um, no coração de cada um de vocês. Não esqueça que é Semana Santa e essa semana então a gente tem que meditar muito na paixão, morte e ressurreição de Jesus. E não esqueça, em primeiro lugar. Bem, gente, então vamos à matéria, né? Nós paramos nas últimas aulas, já faz um tempinho e eu vou revisar de novo, eu já estava começando a estudar os modelos atômicos, né? Então não esqueçam que são modelos, tá? Até hoje, com todo o avanço da nossa tecnologia, nós não conseguimos ver ainda um elétron. Quem conseguiu enxergar um átomo, como é que ele é? Então a gente vai estudar porque como que esses modelos surgiram? Dependendo do comportamento do átomo, da disponibilidade da aparelhagem necessária para tentar descobrir cada vez mais informações sobre o átomo. Então não esqueçam, por mais que a gente esteja avançando, ainda não se tem um modelo exato de como é o átomo. Talvez vocês possam conseguir isso, né? Sendo cientistas, se Deus quiser, né? Um dia algum daqui vai ser cientista. Mas então nós falamos que pela primeira vez a palavra átomo foi enunciada por aqueles dois filósofos gregos, o Lelé, lembra? Leucipo e o Demócrito, com bases apenas filosóficas. Então eles eram achismo, né? Tipo assim, suposições. Então eles achavam que toda a matéria seria formada por partículas extremamente pequenas que seriam então os átomos. Essas partículas seriam indivisíveis, indestrutíveis. Então nós chegaríamos a um ponto da matéria que não poderia mais ser destruída, não poderia ser mais macerada, digamos assim, né? Chegaríamos ao átomo. Tanto é que a palavra átomo, então, vem do grego, que quer dizer a, não, tomos, partes. Isso em 460 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas essa ideia de átomo, o atomismo, então, caiu meio assim no esquecimento. Porque nessa época havia um outro filósofo, Aristóteles, que era assim mais bambambam, né? Tinha mais prestígio, e ele sempre falou que a matéria seria formada pelos 4 elementos, que seria a água, a terra, fogo e o ar. Então nós vamos retomar a palavra átomo muitos séculos depois, em 1808, com o nosso amiguinho John Dalton, que era aquele Daltrinho, né? Se vocês olharem lá na apostila, vocês vão ver a figurinha do Dalton, que tinha daltonismo, fazia confusão com as cores lá, né? Só para lembrar que o daltonismo é originado pelo Dalton mesmo, pelo nome do Dalton, porque ele era famoso, né? Então, ele criou uma teoria atômica, chamada teoria atômica de Dalton, ou teoria atômica clássica, para explicar fenômenos que já haviam sido comprovados, que já eram leis. Então, isso que é muito difícil de acontecer. Primeiro, geralmente tem a teoria, e depois tem a comprovação dessas teorias. Aqui, no caso do Dalton, foi o contrário. Primeiro, nós temos as leis ponderais, que é a lei de Lavoisier, lei da conservação da massa. Não é muito baixinho, tá? Lei da conservação da massa, e a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, né? E o Dalton, então, fez uma teoria para explicar aquelas leis, aquilo que já era, então, comprovado que não tinham que mudar, né? Mas assim, para comprovar, para ter uma maneira de representar aquilo que os dois haviam falado, certo? Que haviam provado, inclusive. Então, essa teoria atômica de Dalton, que nós já vimos, inclusive, eu só vou dar uma recordadinha, ele retomou a palavra átomo, ressuscitou a palavra átomo, né, tirou lá do fundo do baú, e disse que toda a matéria seria formada por partículas minúsculas, maciças, indivisíveis, indestrutíveis, e seriam, então, os átomos, tá? Então, ele imaginava o átomo como sendo uma bolinha, né? Bolinha, bem pequenininha, maciça, assim, redondinha, certo? E ele falou também
que um conjunto de átomos que tivesse a mesma massa, o mesmo tamanho e as mesmas propriedades constituiriam um elemento químico. Vamos ver se dá para entender isso. Então, todos os átomos que fossem iguais, tá? Tivessem a mesma massa, o mesmo tamanho e, consequentemente, as mesmas propriedades, reagissem do mesmo modo, constituiriam o que nós chamamos de elemento químico. Por exemplo, se eu pegar todos os hidrogênios do universo, eu vou ter o elemento químico hidrogênio. Todos com o mesmo comportamento. O que eu espero de um hidrogênio, espero do outro, quer dizer, o conjunto de todos os hidrogênios constitui o elemento químico hidrogênio. O conjunto de todos os elementos, por exemplo, todos os oxigênios constituiriam o elemento químico oxigênio e assim por diante. Tanto é que eu quero que vocês gravem isso aqui, ó. Elemento químico é o conjunto de átomos que são todos iguais, tá? Então, elemento químico, conjunto de átomos que são iguais. Eu não coloquei aqui porque não iria caber nesse quadrinho, que, lógico, que átomos que apresentassem massa diferente, tamanho diferente, propriedades diferentes, seriam elementos diferentes. Então, eu tenho os átomos iguais e átomos diferentes que vão ter, logicamente, massas e propriedades diferentes, né? E o nosso amiguinho Dalton falou também que os átomos gostam muito de se reunir, de se combinar, de se ligar entre si. E ele chamava, então, essa combinação de átomos, que poderiam ser átomos iguais, que se ligassem, ou átomos diferentes, poderiam se ligar também. Ele chamava de agregados atômicos, que iria dar origem a substâncias. Hoje, nós não falamos em agregados atômicos, a gente fala em moléculas ou compostos iônicos. Para vocês, compostos iônicos ainda é difícil, nós vamos ver isso mais tarde. Então, nós vamos nos referir à ligação de átomos como moléculas, tá? De átomos iguais ou diferentes. E ele também falou, tá? Então, a mesma coisa que o Lavoisier, que Lavoisier disse que a massa das substâncias reagentes numa reação química tem que ser igual à massa dos produtos, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ele também falou que em uma reação química, os átomos, agora ele está falando já em termos de átomo, antigamente vocês falavam em massa, porque as experiências foram feitas e relacionadas à massa de substâncias, e aqui ele está falando então dos átomos que constituem essas substâncias. Então, em uma reação química, os átomos não podem aparecer do nada, não podem ser criados e nem destruídos. Mas numa reação química, eles se reorganizam. Tipo assim, as moléculas se desmancham, se desfazem, os átomos se reorganizam, formando substâncias diferentes. Esta é a função de uma reação química, né? Formar novas substâncias, certo? Muito bem, então essa foi a teoria atômica de Dalton, que até a gente já tinha visto, né, gente? Mas só para recordar. E, pessoal, eu gostaria que vocês copiassem esse resuminho que eu passo aqui no caderno, como nós fazíamos na escola, porque a apostila é um pouco confusa. Ela é muito difícil, eu acho. Para nível de 9ª série, é muito difícil. Então, eu vou procurar fazer, assim, um esquema mais fácil. E eu gostaria que vocês copiassem, isso seria um item na nota de vocês, vocês copiarem esses esquemas que eu passo no quadro. Isso aqui nós já copiamos, inclusive, né? Então, aqui deixa eu falar uma coisinha aqui que é importante sobre ainda a teoria do Dalton. Então, ele representava átomos como bolinhas. Embora... Peraí, só um pouquinho. Esse modelo atômico do Dalton como sendo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, recebeu o nome de bola de bilhar, tá? Bola de bilhar. Na verdade, o primeiro modelinho mesmo, existiam vários modelos atômicos, né? Nós estamos falando daqueles que tiveram maior importância. Então, bola de bilhar. Então, embora nós saibamos que o átomo não é assim, né? Não é uma bolinha, não é maciço, nós já vamos ver como é que
na evolução vai aparecer os modelos atômicos, nós usamos até hoje essas bolinhas para representar átomos, para representar moléculas. Nas reações químicas, eles são muito importantes para que a gente possa entender o processo que ocorre nessas reações. Então vejam bem,